morar com meu marido porque já estava grávida dele. Isso foi em 2007. Antes do meu filho nascer, ele comprou um terreno e construímos a nossa casa. Só fui casar com ele em 2013, comunhão parcial. Gostaria de saber se tenho direito na casa. A gente precisaria analisar se antes do casamento você já era a esposa dele. Se já havia ali, apesar da ausência de uma certidão de casamento, uma relação idêntica ao casamento. Relacionamento amoroso que não constitui naquele exato momento uma família não é considerado união estável, é apenas um namoro e, como tal, não gera direitos patrimoniais. Por que isso é relevante? Porque se houver todas as características ali de uma relação realmente parecida com um casamento, aí você tem direito. Nesta decisão, o Tribunal de Justiça de São Paulo reconheceu o direito da esposa à partilha dos bens adquiridos antes do casamento, porque naquele período anterior ficou demonstrado que já havia uma união estável. Porém, se você foi morar com ele pela circunstância e não havia naquele exato momento, antes do casamento, a intenção de ser uma família naquele exato momento, era uma projeção para o futuro, por exemplo, aí você não tem direito. Essa questão da projeção para o futuro, da formação de uma família e não para o momento presente, fica muito clara nesta decisão aqui do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que indeferiu o pedido de reconhecimento de união estável no período anterior ao casamento. A gente precisa olhar para aquele período ali que você está se referindo, para ver se naquele período estão presentes os requisitos que a lei impõe para reconhecimento de união estável. É a união estável que gera o direito patrimonial, não é o fato de você morar com ele, não é o fato de você ter um filho com ele. O Tribunal de Justiça do Paraná foi categórico ao afirmar que nascimento de filho por si só não é suficiente para que haja o reconhecimento de uma união estável. Então, a gente precisa analisar se teve ali naquele período uma convivência pública, contínua, duradoura e com o objetivo de constituir família. O Tribunal de Justiça de Goiás resumiu esses requisitos que a lei impõe em apoio afetivo, pessoal e patrimonial, além da soma de objetivos comuns, e assim reconheceu a existência de uma união estável. Quando eu falo em constituir família, eu não estou falando de filho, tá? Por acaso, no seu caso, havia aí uma gravidez de uma criança a caminho. Mas o que eu te pergunto é, você era, para todos os fins, a esposa dele e ele era o seu marido? Vocês se identificavam dessa maneira? Outra coisa, a sociedade, as pessoas em volta de vocês, viam vocês como um casal de marido e mulher? A gente pode ver aqui nesta decisão do STJ que existe um requisito essencial para reconhecimento de união estável, que é a intenção de constituir família. Sem isso, você pode ter um relacionamento, um namoro, o que for, mas união estável você não vai ter. Se não houver as características da união estável, não há união estável. Logo, não há direito patrimonial. É também do STJ esta decisão aqui que eu trouxe para mostrar que aqueles bens que foram adquiridos durante o namoro não são objeto de partilha, vão pertencer exclusivamente àquele que de fato desembolsou para a aquisição do bem. Então, a sua resposta, se você vai ter direito à casa, se não tivesse união estável antes, né? Se você casou com ele antes de construir a casa foi construída no terreno adquirido antes, aí você tem direito à benfeitoria sobre o terreno. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais esclarece que aquele que constrói em terreno de outra pessoa não tem direito ao bem em si, mas tem direito a ser indenizado. Você não teria direito ao terreno, mas teria direito ao que foi construído em cima daquele terreno, que é o que a gente chama de benfeitoria. Agora, se havia uma união estável naquele momento em que o terreno foi comprado, aí
a gente pode falar em direito patrimonial, porque você já teria ali uma união estável e com a união estável viria o regime de bens da comunhão parcial e não importa quem foi que desembolsou o dinheiro para comprar o terreno, seria dos dois. O reconhecimento da união estável faz surgir a presunção de que houve esforço comum para a aquisição daquele bem e por isso a gente não precisa discutir quem foi que efetivamente tirou o dinheiro do bolso. Agora, sobre o desembolsar o dinheiro, a gente precisa também observar uma coisa. De onde veio esse dinheiro que ele comprou o terreno? Porque você disse que foi antes da criança nascer e você foi morar com ele porque já estava grávida. Vocês tinham menos de 9 meses de família, né? Quando ele comprou o terreno. Aí eu te pergunto, esse dinheiro, ele já tinha antes? Veio de alguma coisa que ele vendeu, por exemplo? Porque se a origem do dinheiro for anterior ao início da união estável, aí você não tem direito, mesmo que a união estável seja reconhecida e que o terreno tenha sido comprado durante esse período. Aqui nós estamos diante do conceito de subrogação, que nada mais é do que a substituição de um patrimônio já existente por um novo patrimônio. Nesse caso, não há acréscimo patrimonial, mas apenas a substituição. Então, essa é a resposta à sua dúvida. Você vê que eu não posso dar nenhuma resposta com toda certeza. Não é falta de conhecimento do direito, mas é falta de conhecimento dos fatos. Você teria que me dar mais detalhes aí da sua relação para eu poder te responder, tá legal? Mas em regra, a gente pode resumir assim. Tem união estável? Ok, você tem direito. Não tem união estável? Então não tem direito. Tá legal? Obrigada por assistir ao vídeo até o final e a gente se vê na próxima. Até lá!